Oi, você sabe o que a desobediência pode causar na sua vida? Bom, eu queria trazer um versículo de Provérbios, capítulo 5, versículo 23. O final, né? Eu vou ler todo ele, mas o mais importante é o final. Ele certamente morrerá porque não deu importância à disciplina. A teimosia e desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. Bom, eu queria trazer um fato aqui, tá? Deus vem trabalhando bastante comigo em relação à obediência, porque é uma área muito difícil. É uma das coisas mais difíceis de ser cristão, porque muitas vezes você tem que obedecer sem entender nada, né? Sem entender nada. Tipo, vai lá e ora pela aquela pessoa. Você não tá entendendo nada, mas é nesses momentos que você tem que fazer. Sei lá, doa tanta quantia pra tal pessoa. Sei lá, Deus aparece do nada e fala assim, sabe? Umas coisas assim que você não entende. Você não entende e talvez você nunca vai entender, mas a questão é você obedecer. Igual, por exemplo, esses tempos, Deus me pediu pra orar por uma pessoa em específico, né? E aí eu, sem entender nada, eu nem conhecia a pessoa direito, comecei a orar. Deu em torno de 2 meses e meio orando pela pessoa todos os dias, sem nem entender, nem falava direito com a pessoa, nem via ela direito, orando toda noite. Aí, depois de 2 meses e meio, como eu falei, Deus veio me trazer a resposta do porquê que eu tava orando por ela, né? Que não, na questão em si não era só pelaquela pessoa, mas por coisas que ela estava fazendo, sabe? Que foram reveladas para outras pessoas. Por exemplo, eu tava orando pela pessoa A, né? Você ora o quê? Olha, Deus não me falou o que era pra eu orar em específico. Então eu orava pela vida da pessoa, eu orava para que Deus tocasse o coração dela, para que Deus movesse na vida dela, pedia para Deus abençoar a vida dela, a vida da família dela, porque Deus não me explicou o que era. Então eu tava orando pela essa pessoa todos os dias. Até que daí deu em torno de 2 meses e meio. E aí uma pessoa B veio me falar, me perguntar sobre essa pessoa A. E eu falei, olha, eu sei isso, que era bem pouco. E aí essa pessoa B me falou, porque a pessoa A fez isso. Aí eu fiquei, cara, olha como é engraçado, né? Engraçado não, né? É que, tipo, a gente não consegue acreditar. Porque quando Deus me falou pra eu orar, eu achei que, na verdade, era por um motivo em específico. Mas mesmo assim eu tava orando no geral, porque Deus não tinha me falado, era um achismo meu. E aí, depois olha, ainda que foi rápido, né? Tem orações que Deus não responde em 3, Deus vai responder só depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Igual tem uma amiga minha que foi respondida só depois de 3 anos. E aí, daí quando essa pessoa me chamou pra conversar, falou e tal. Aí eu falei, cara, tá aí. Às vezes você não tá orando nem, tipo assim, diretamente por você. Tipo assim, eu tava orando pela pessoa A, mas na verdade aquilo beneficiava a pessoa B, né? Porque Deus trouxe a revelação pra pessoa B, claro, porque a pessoa B também tava orando, mas porque eu também tava orando, mesmo sem entender nada, eu também tava orando. Então, tipo, Deus também tava recebendo a minha oração. E aí, no tempo determinado, ele foi lá e revelou. Então, como é potente, né? Como é precioso, assim. E eu acho que essas testificações, né? Porque a gente que é novo, eu me considero novo na fé e tal, a gente não consegue acreditar, porque nunca aconteceu com a gente. Ou até já aconteceu, mas já faz muito tempo, você nem lembra direito. Porque o cristão tem dessa, né? Deus tira ele da lama e aí, depois que ele tá muito bem, ele esquece do que Deus fez pra ele. E aí, nesse momento, a hora que a pessoa veio conversar comigo, eu falei, tá aí. É por isso que Deus mandou pra eu orar por essa pessoa. Não porque ela ia ter influência direta a mim, mas porque Deus precisava da minha oração. Aquela outra pessoa precisava da minha oração pra ela também. E nós somos pessoas próximas, né? Eu e essa pessoa B. E aí eu falei, cara, que loucura, né?
Por mais que sejam respostas ruins, né? Nesse caso não foi uma resposta boa. Não foi algo que a pessoa B queria e nem que eu queria, né? Mas foi uma oração respondida. Não deixa de ser respondida, porque eu tava orando por aquela pessoa. E se eu não tivesse orado? Será que Deus teria respondido? Na verdade, talvez Deus até teria respondido, mas será que eu teria entendido? Porque hoje a palavra também falou sobre isso, que do processo, né? Que a gente precisa aguentar o processo, que a gente precisa aguentar realmente, sem entender nada. E tipo assim, é assustador. É assustador, porque você acha que é uma coisa e aí no fim é outra, mas você tem que confiar, continuar orando, esperando que Deus responda alguma coisa, mas ele não fala nada. E mesmo assim você tem que continuar orando por obediência. Aí você se pergunta, até quando, Deus? Até quando que eu tenho que orar? Até quando que eu tenho que jejuar? Até quando que eu tenho que decidir? Sabe? Umas coisas assim. Até quando que vai aparecer essa oportunidade? Quando que o Senhor vai me mostrar o que eu devo fazer? Não sei. Não sei. Mas uma coisa que eu vi, uma ministração esses tempos, e também acho que a minha pastora falou, se Deus não falou nada, continua na última palavra. Tipo assim, Deus tá te cutucando, você tá se sentindo incomodado no seu serviço. Mas Deus não falou nada diretamente, não apareceu outra oportunidade, você não se sentiu mexido em fazer outra faculdade, ou você tá começando outra faculdade e Deus não te mandou você sair dela. Eu acredito assim, que Deus manda quando a oportunidade ela é clara. Por exemplo, quando as pessoas me perguntam, né, que eu tava nos Estados Unidos e recebi uma proposta aqui pra Foz do Iguaçu. Aí as pessoas me perguntam como, né? Tipo, que gente, foi uma proposta muito clara, né? E tipo, Deus foi me provando, porque primeiro era um valor bom. Segundo, que daí abaixaram e eu falei que não aceitava. E aí insistiram. Primeiro, daí outra coisa, que era um contrato de um tempo. De repente virou um contrato fixo, que eu ia e era certeza que eu ia ficar. Então, assim, as coisas foram se encaixando, sabe? E também apareceu do nada a oportunidade, né? Eu nem conhecia o médico, então eu acho que quando é de Deus, as coisas são muito rápidas e são muito fáceis, assim, vamos se dizer. Tipo assim, você não tem que ficar insistindo. Por exemplo, se você faz uma entrevista de emprego, eu acho, tá, gente? Não é uma questão assim de você desistir daquilo, mas é uma questão de que, por exemplo, você faz uma entrevista num lugar. E aí você não sabe se Deus quer que você vá ou não. Aí você ora, tem que orar, tem que jejuar pra você entender, né? Porque às vezes Deus tá respondendo e você não tá entendendo nada. Por quê? Porque você não tá íntima dele. Sinto muito, não tem muito o que fazer, você não vai entender mesmo. Mas se você tá orando, tá jejuando e você não tá sentindo paz, ou você tá achando aquela proposta meio ruim, ou você tá achando que o lugar é meio ruim, tipo, você tá meio incomodada, sabe? Eu acho que aí já é um sinal de Deus, sabe? Agora, você ficou em dúvida, agora tá difícil porque tem muito concorrente. Aí é outra questão, né? Aí envolve a questão, será que você está estudando o suficiente? Será que você está se esforçando o suficiente? Será que você tá entendendo direito, né? Se vale a pena aquela questão da localização? Será que é o momento de você sair de onde você tá? Sabe? Então eu acho que... Eu acho também, acredito de que se não parecer impossível, não é Deus, sabe? Você tem que acreditar no impossível. Porque se você não acredita no impossível, é como se você não acreditasse no poder de Deus. Porque se é algo que é possível, daí não vem de Deus, porque o Deus ele é Deus do impossível. Então, se você tá pensando pequeno, que você... aquilo eu consigo fazer com minhas próprias mãos. Toma cuidado. Porque você realmente mostra que confia em Deus quando você acredita naquilo que é sobrenatural e impossível. Porque se você acredita em algo possível,
É como se você estivesse acreditando que seus braços conseguem. Na força do seu braço você consegue aquilo, sabe? Então é isso. Obedeçam. Obedeçam, orem, jejuem. Porque Deus responde. Não vai ser no seu tempo. Parece clichê, porque todo mundo fala isso. Mas quando você vive, fica mais palpável, sabe? Você fica mais madura na fé de que realmente é verdade.